Então, amados, o tema deste dia, mais um pouquinho de som, meu amado, só mais um pouquinho. Permaneça firme, como quem vê o invisível. Diga, permaneça firme, como quem vê o invisível. Que esta palavra penetre os corações. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos para dar início a mais um sermão, uma mensagem fruto de estudo, de preparo, de dedicação, ó Deus, de uma vida consagrada, para podermos trazer à tua igreja aquilo que está no teu coração. Que esta palavra penetre, gere mudanças, transformações, e que possamos sair, ó Deus, deste culto, para vivermos poderosamente tudo aquilo que o Senhor Jesus tem e determina sobre as nossas vidas. Assim, com fé, nós oramos, e uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. O tema deste dia: permaneça firme, como quem vê o invisível. E o versículo tema que está na sua apostila está em Hebreus 11, 27, que diz: pela fé, veja que não é por obras, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Pai, nós temos tido a necessidade, e é claro que muito mais agora do que nunca, de nos apegarmos àquilo que pode gerar esperança aos nossos corações. Diga assim: eu estou apegado à palavra de Deus, porque ela gera no meu coração esperança. Porque vejam, a nossa sociedade vive dias de confusão, vive momentos de falta, de problemas, que se nós observarmos aos olhos humanos, não tem como ter solução, são impossíveis de serem solucionados. Mas veja que nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que a provisão que nós precisamos está no Senhor. Sabemos que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. E veja que Ele não permitirá que soframos os males que têm assolado a nossa cidade, o nosso país, o nosso bairro, a nossa sociedade. Porque a nossa confiança, ela não pode estar apoiada em nenhuma instituição governamental, e muito menos apoiada em homem algum. Ela precisa estar apoiada, alicerçada, firmada no Deus Todo-Poderoso, pois só Ele é a fonte da provisão para todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que agir como o salmista Davi, no Salmo 34:15, ele diz, veja qual o testemunho do salmista, ele também vivia as mesmas mazelas que nós vivemos. E ele diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos,
Você está crendo que os olhos de Deus estão sobre você? Diga amém, eu creio. E diz mais: os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Próximo versículo, Joás diz assim: clamam os justos. Você tem que clamar. E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Próximo versículo: muitas são as aflições do justo. Mas veja que interessante: mas o Senhor de todas as aflições, o Senhor o livra. Deus está dando livramento à tua vida neste momento, de coisas que você nem se apercebeu que estão acontecendo, mas Ele está te dando livramento. Então, amados de Deus, a nossa fé é o que deve gerar em nós a certeza de que os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre mim, estão sobre a nossa família, e Ele está ouvindo cada uma das nossas orações, para nos libertar, para nos livrar das aflições. Essa fé que nós compartilhamos agora no versículo de Hebreus 11, 27, ela estava na vida de Moisés, de tal forma que ele tinha uma postura de confiança, de certeza inabalável, a despeito de tudo aquilo que ele estava passando. Então veja que Moisés permaneceu firme, como se estivesse vislumbrando o próprio Deus. Assim, cada um de nós temos que andar e agir. Todas as vezes que nos depararmos diante de uma aflição, diante de um problema, diante de uma adversidade, eu não posso botar os meus olhos no problema. Eu tenho que olhar com os olhos da fé aquele que tem a provisão. Você está compreendendo? Assim agiu Moisés. Porque veja, ele estava passando por uma perseguição, a ira de Faraó não foi capaz de amedrontá-lo, porque ele sabia que o Senhor estava com ele e passou pelas circunstâncias, todas elas sem se abalar. Então, igreja, este é o convite que eu quero lhe transmitir neste dia, que você comece a ter uma postura de fé diante das circunstâncias da vida, como se você pudesse enxergar o próprio Deus ao seu lado. Que você não fique amedrontado, que você não se sinta coagido ou até mesmo fragilizado por nada neste mundo, nem por ninguém neste mundo. Pelo contrário, que o poder do Espírito Santo gere no seu coração tamanha coragem que você irá tomar as atitudes e as decisões certas que precisam ser tomadas, sem temer, sem recuar, sem se fragilizar. Por isso, amados, hoje é dia de renovarmos a nossa fé, a nossa coragem em Deus, como se pudéssemos vê-lo, como se pudéssemos senti-lo, como se a todo instante nós estivéssemos sendo direcionados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Assim deve ser a sua postura.
Assim nós temos que sair neste dia daquela porta para fora, avançar para conquistar, avançar para possuir, avançar para ver na nossa vida o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor determinou para você. Esta é uma atitude de fé. Isto é fazer como diz o livro de Hebreus, está firmado, vivendo como quem vê o invisível, aquele que é invisível. Então nós podemos observar pontos importantes na trajetória de Moisés, que o tornaram capaz de permanecê-lo firme, inabalável, como aquele que vê o invisível, aquele que é invisível. Por isso eu quero refletir um pouco sobre alguns aspectos importantes. E o primeiro aspecto, está aí na sua apostila, é que nós precisamos abandonar o passado. Abandonar o passado, exatamente isto. Abandonar o passado. Veja que interessante. Moisés, ele tinha uma ligação com a cultura dos egípcios. Todos os princípios egípcios, ele passou por ele. E ele precisou, num determinado momento da sua vida, romper, cortar todo o elo, todo o laço, daquilo que ele havia aprendido, daquilo que ele havia sido ensinado. Quantos de nós carregamos hereditariamente situações, modos vivendes do passado, coisas que foram passadas de pai para filho, hábitos equivocados, pensamentos errados, atitudes erradas, e que precisam ser cortadas, precisam ser postas de lado, porque nos aprisionam, não nos deixam avançar. Foi exatamente isto que Moisés precisou viver. Foi exatamente isto que ele precisou fazer para romper e viver o novo que Deus tinha para a sua vida. Então ele precisou romper com o passado para viver o novo de Deus. Veja o que diz em Hebreus 11, 24, diz que pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filha da filha de Faraó. Próximo. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amados, essa é a postura que cada um de nós temos que ter. Romper o passado e começar o novo com Deus, contemplando aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga: Deus tem o melhor para mim. Então, eleitos como filhos de Deus, veja que Moisés sabia que qualquer prazer transitório, momentâneo, carnal, que ele pudesse vivenciar na cultura egípcia, não recompensava, não valeria a pena, porque ele estaria desagradando a Deus, porque ele sabia que tudo aquilo que ele iria viver com Deus era incomparável a tudo aquilo que ele já havia comido, que ele já havia aprendido, que ele já havia experienciado. Então, igreja, se nós desejamos permanecer firmes como quem vê aquele que é invisível, temos que romper com o passado. Diga: romper com o passado e viver o novo de Deus.
Então ele cortou os laços com o passado, deixou para trás o que poderia prejudicar o seu crescimento espiritual, ou aquilo que poderia confundir os seus pensamentos e tirá-lo do foco daquilo que Deus tinha para a vida dele. Assim também é para nós. Então, sabe que muitos estão precisando ter esta postura de romper com o passado para ver Deus se manifestando através do novo em suas vidas. Pessoas precisam romper com situações que têm atormentado a mente, romper com atitudes que não façam parte da nova vida em Cristo. Pessoas precisam romper com o pecado que tem gerado consequências negativas. Pessoas precisam romper, quem sabe, relacionamentos destrutivos, que está em desacordo com as orientações divinas. Deus está falando ao nosso coração. Aquilo que nós precisamos romper, temos que romper agora. O momento não é para depois, o momento é fazermos agora. Estamos no momento de transição. Estamos no momento decisivo da humanidade. E aqueles que forem fiéis a Deus, verão a mão de Deus agir, verão a manifestação de Deus, verão o favor do Senhor sobre a sua cabeça. Por isso é um momento decisivo de rompermos com o passado. E nós podemos avaliar e analisar isto através da vida do próprio apóstolo Paulo. E ele precisou também de ter esta postura, porque o seu passado havia sido muito pesado. E se ele ficasse preso ao seu passado, talvez não conseguisse focar nos propósitos que Deus havia determinado sobre a sua vida. Veja o que diz em Filipenses 3, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, do velho homem, daquilo que eu cometia no passado que não presta mais para o novo homem em Cristo. Ele dizia: avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, todos nós temos um prêmio preparado por Deus. Mas veja que para nós alcançarmos este prêmio, precisamos romper com o passado. Para conseguirmos alcançar, para estarmos indo na direção certa. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Paulo, foi justamente isso que aconteceu na vida de Moisés quando estava no Egito. E a minha pergunta à igreja é: o que você precisa deixar para trás para que o novo de Deus se manifeste e você receba, veja na sua vida tudo aquilo que você deseja? Liberte-se. Liberte-se de sentimentos negativos gerados por situações passadas, por situações que geraram dor, raiva, mágoa, falta de perdão. Tudo isso paralisa você, tudo isso aprisiona o ser humano. Porque veja, quem não perdoa está amarrado ao passado e não consegue avançar. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo nesta limpeza interior, para que você possa usufruir da liberdade que Cristo proporcionou a você. Peça a Deus, ore ao Senhor, clame a Deus.
Então, amados, comece a se enxergar agora e se sentir livre, para que você possa viver um futuro abençoado, para que você possa desfrutar do novo de Deus para a sua vida. Você está recebendo? Diga amém, eu recebo. O outro ponto importante, tão importante como abandonar o passado, é enfrentar as situações. Diga, enfrentar as situações. Então nós devemos buscar em Deus a coragem para enfrentar as situações que precisam ser enfrentadas. Há atitudes que nós temos que tomar, que são determinantes para alcançarmos aquilo que nós desejamos. Mais uma vez eu utilizo o exemplo de Moisés. Quando Moisés e o povo estavam diante do Mar Vermelho, Deus mostrou que perante certas situações, nós temos que ter iniciativas de agir. Não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar simplesmente orando. Veja que a palavra nos ensina orar e que mais? E vigiar. Vigiar é uma atitude. É um agir. Eu estou orando, mas estou atento. Então, da mesma forma aconteceu com Moisés. Veja o que diz em Êxodo 14:15. Olha que interessante. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem. Próximo versículo. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que interessante. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ter uma atitude, porque senão as coisas não se manifestarão. Nós devemos orar, sim, isto faz parte da vida cristã, mas a fé nos impulsiona a termos atitude. A fé nos motiva, a fé nos encoraja, a fé nos tira desta posição inerte, paralisada, para avançarmos. Porque aqueles que não têm fé, ficam só no âmbito espiritual, só em oração. Achando que Deus é que vai fazer tudo e você acaba deixando que as coisas aconteçam, porque Deus quer manifestar através da tua vida. Às vezes são pessoas que precisam de prestar um concurso. E elas só pensam, só ficam naquele universo de desejo. Olha, eu desejo fazer um concurso para passar numa prova, para entrar num trabalho público, no emprego público. Só fica naquele universo da imaginação. Mas se ela não se inscrever no concurso, se ela não fizer um pré-vestibular, se ela não se preparar, não adianta ficar orando e pedindo a Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É verdade, Bispo Hugo? Você tem que orar, porque a oração, ela tem o poder de te motivar. Quando você ora a Deus, quando você estuda, você tem aquela certeza de que aquilo que você está estudando, Deus está ampliando os teus pensamentos para que você aprenda. Você faz a inscrição não achando que vai ser reprovado, mas que vai passar. Mas veja que tudo é acompanhado de uma atitude de fé. E era justamente isto que Deus estava sinalizando para Moisés. Você já orou, você já pediu, agora marche, ande. Então, amados, há momento de orar, mas também há momento de agirmos. Se você sabe que precisa enfrentar alguma situação, faça com a certeza de que o Senhor está com você. E mais, Ele te dará a vitória. Você está crendo?
Você gostaria de dar um aplauso ao Senhor? Mostra a sua fé aí através do aplauso, vai. Então, amados, precisamos tomar hoje a decisão de agir, de enfrentar, sem vacilar. Veja o que diz a palavra em 2 de Timóteo. Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Diga, eu tenho o poder de Deus, de amor e de moderação. Nós precisamos crer que o Senhor nos deu o espírito de poder, mas unido a este espírito de poder, há também a moderação, a prudência, a sabedoria, para enfrentar e vencer todas as situações. Você está crendo? Diga amém. Então diga com os seus lábios: o Senhor Deus me capacita diariamente para que eu possa vencer, para que eu possa conquistar, para que eu possa viver a sua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. Você tem que crer nisto. Deus te capacita diariamente. Então veja que precisamos abandonar o passado, precisamos enfrentar as situações com sabedoria de Deus e precisamos também fazer escolhas certas. E sabe como é que se faz uma escolha certa? Quando você escolhe aquilo que está na palavra de Deus. Quando a sua escolha é feita baseada na palavra. Então, para permanecermos firmes como quem vê o invisível, você precisa fazer escolhas que não sejam baseadas nas emoções ou na carne. Você não pode fazer escolhas ou tomar decisões precipitadamente, sem orar. Significa sem orar. Quando você ora, você busca em Deus e Deus fala. Amados, Deus fala. Talvez alguém diga: ah, mas Deus não tem falado comigo. Você tem buscado intimidade com Deus? Se você busca intimidade com Deus, Deus fala, Deus responde, Deus orienta, Deus sinaliza. Olha, o mesmo de ontem, Ele falou que era o de ontem, de hoje será eternamente. Ele continua falando, está falando neste dia para você. Ele fala. Então, amados, nós temos que ouvir Deus falar, não podemos ser precipitados. Diga: eu não sou precipitado. Veja o que acontece. Em Provérbios 19:2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, proceder sem pensar, proceder na emoção, na empolgação. E peca quem é precipitado. Então, o precipitado, ele age sem refletir e acaba se desviando do caminho, que é o caminho de Deus. Acaba por fazer escolhas erradas. Então, antes de tomar qualquer decisão que vá definir o rumo da sua vida, que vai definir a sua escolha, que vai servir para garantir e determinar o seu futuro, reflita no que diz a palavra de Deus. Veja se a decisão que você está escolhendo tomar gera paz ao seu coração, gera tranquilidade à sua alma. Porque veja, Paulo falando aos Colossenses diz assim: seja a paz de Cristo
o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Então nós fomos chamados para vivermos de que forma? Agitadamente, precipitadamente? Não. Fomos chamados para vivermos em paz. E sempre que for fazer uma escolha, veja se ela vai ou não gerar paz ao seu coração. Portanto, é o árbitro quem ajudará você a saber se uma decisão é ou não é aprovada por Deus. O árbitro é a palavra, o árbitro é o conhecimento, o árbitro é o senso, o bom senso que você adquire quando você lê a palavra de Deus. E veja que isto vai fazer com que você tenha firmeza, confiança, tranquilidade, saiba inclusive esperar o tempo certo para tomar a decisão certa. Amém? Então diga, fazer a escolha certa, baseada na palavra de Deus. O quarto ponto, busque segurança em Deus. A segurança é através de quê? Através de obras. Através da palavra, através da fé, através da certeza, através da plena convicção daquilo que Deus fala a meu respeito, através da minha intimidade que me faz conhecer quem Deus é. Você só tem esta base sólida, você só consegue ter esta experiência madura quando você conhece quem é verdadeiramente Deus. E Deus, você conhece quando tem intimidade. É ou não é? Sem intimidade, não vemos Deus agir, não conseguimos ter experiências que nos façam crer no poder, na magnitude, na dimensão do nosso Deus. Então, amados, só consegue permanecer firme como quem vê aquele que é invisível, aquele que tem a palavra em seu coração, e a certeza de que está seguro em Deus, de que o inimigo ou as forças do mal, por maiores que sejam, não poderão frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. Então veja, nós não podemos temer nenhum mal, porque temos confiança naquele que tem o poder acima do mal, porque Deus diz em sua palavra que Ele é a nossa segurança. Amados, o inimigo quer roubar de você a certeza e a segurança, lançando dardos de dúvidas no teu coração e na tua mente, lançando medo, lançando incerteza, gerando insegurança. Mas você não pode permitir, você tem que reagir se alegrando na certeza de que Cristo está em você. E Ele te dá segurança. Ele te assegura de que a palavra dele se cumpre na tua vida. Então veja o exemplo do salmista Davi no Salmo 91:4. Diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade, a palavra de Deus é verdade, é pavês e escudo. Então, meus amados, há pessoas que estão deixando de usufruir do favor do Senhor por estarem aprisionadas pelo sentimento de insegurança, de medo.
Quantas pessoas estão esperando ver o que vai dar para tomarem a iniciativa e já começarem a marchar, a botar o pé na água e ver o mar se abrir? Porque estão inseguras, porque estão com medo, porque deram lugar à sua mente a uma fortaleza, porque geraram dúvidas no seu coração. Mas Deus diz à igreja: é tempo de reagir, é tempo de vivermos a palavra. E veja que é nos momentos mais difíceis que temos que mostrar que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa força está no Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que você tem que se levantar com autoridade e mostrar ao mundo que o Deus a quem você serve tem a provisão, sim. Êxodo 10, 28 diz, vamos ver a postura de Moisés diante de Faraó. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejo o meu rosto, porque no dia em que vires, no dia que você encontrar comigo face a face, morrerás. O faraó estava ameaçando, estava querendo intimidar Moisés, e isto aconteceu justamente depois da 9ª praga. Mas veja qual foi a postura de Moisés. Ele diz assim: respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Então veja que se Moisés não tivesse firme, como quem vê aquele que é invisível, ele poderia ter ficado de que forma? Amedrontado, acovardado. Quem sabe, duvidando até se Deus daria a 10ª praga. Ele estaria inseguro, pensando que estava sofrendo uma ameaça de morte. Mas veja que ele estava seguro em Deus. E ele não se deixou abalar. Amada igreja, esta é a postura do cristão. Não nos abalamos, permanecemos firmes sobre a rocha, nos apegando à palavra de Deus, como Provérbios 1:33 diz assim: mais o que me der ouvidos. Você está dando ouvidos, você está acreditando na palavra de Deus, você está confiando em Deus. Diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É assim que tem que estar a tua vida, seguro, firme, sem temor do mal. Provérbios 3:21 em diante diz: filho meu, esta palavra é para você, hein? Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Receba vida para a tua vida. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Próximo. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Você vai deitar nesta noite, neste dia, e você vai ter o melhor sono da tua vida, porque você tem confiança no Deus da salvação. Diz mais: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança. O Senhor é a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Mas, acabou? Então, amados, aqui está a palavra que é a promessa de Deus para uma vida segura em Deus. Isto é para você. Nada nesse mundo poderá tirar a tua paz. Diga: nada.
Nem a greve dos caminhoneiros, diga não. Nem a crise da Petrobras, diga não. Nem a economia deste país, diga não. Nem os escândalos de corrupção, diga não. Nem a incompetência dos governantes, diga não. Diga nada neste mundo vai tirar a minha paz, porque Deus é quem vai diante de mim, quebrando as trancas, abrindo as portas, aplanando os caminhos, enviando anjos e gerando provisão para a minha vida. Você está crendo? Então glorifica o Senhor aí no teu lugar. Quinto e último ponto: seja perseverante. Tudo isso que você acabou de ler e aprender, tem que haver perseverança. Por isso eu deixei para o final, até ver os propósitos de Deus estabelecidos em sua vida. Veja o que diz em Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Veja, olha que testemunho, hein? O passardes por várias provações. Como é que tem que estar o nosso semblante quando passamos por provações? Rindo, sabe por quê? Porque aquele momento é passageiro. O nosso verdadeiro estado não é governado pelas sensações e pelas circunstâncias externas. O nosso verdadeiro estado é o estado de paz que está na nossa consciência, na certeza de que Deus está na nossa vida. É assim que você tem que pensar, por isso ele falou assim. E ele diz no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. E mais, ora, a perseverança deve ter ação completa. Eu não posso começar hoje, manter este mês e mês que vem pensar se vou continuar, não. Ela tem que ser, dia após dia. Para cada propósito que Deus colocou no seu coração, até completá-lo, você tem que perseverar. Completou? Passa para outro. Então ele diz, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E olha que interessante, na King James, fala, para que não vos falte virtude alguma. Então, amados, a expressão grega para esta palavra, perseverança, é upomone. É upomone ou rupomone? Deixa eu falar aqui com o meu mestre do grego, do hebraico, do aramaico e de todas as línguas espirituais. Então, olha só, upomone, ou rupomone, começa com H. Ela descreve uma das principais virtudes cristãs. Então, veja que uma das principais virtudes que o cristão tem é a perseverança. Então, a perseverança ou a constância, que é a capacidade de caminhar confiando em Deus para um futuro melhor. Veja que não é simplesmente suportar ou confiar ou se manter perseverante sem esperança, mas esperando algo melhor, esperando algo superior. Essa é a verdadeira esperança. Amém? E ele diz, apesar das circunstâncias presentes, nem sempre serem favoráveis. Então mostra que quando eu sou perseverante, ou seja, quando eu tenho esta virtude que só os cristãos têm, eu tenho que confiar em Deus e esperar algo melhor. Você está confiando em Deus? Então com certeza você está esperando algo muito melhor. E vai acontecer, porque perseverar é mais do que simplesmente suportar dificuldades.
A perseverança envolve nossa mente e coração, ou seja, o modo como encaramos as dificuldades. Uma pessoa que persevera, ela demonstra coragem, ela demonstra determinação e também paciência. O perseverante, ele consegue suportar as dificuldades com forte esperança. E Jesus nos alerta sobre isso em João 16:33, onde ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, esperança, confiança. Eu venci o mundo. Então, para cada provação que nós passamos, temos a graça de Deus para nos ajudar a triunfarmos. A graça de Deus te coloca sempre numa posição de destaque, de triunfante, de vencedor. E o apóstolo Paulo nos diz que as tribulações, elas também nos ensinam a sermos perseverantes. E essa perseverança nos encoraja a enfrentarmos e vencermos as dificuldades. Veja o que diz em Romanos 5:3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Em outras traduções, as pressões da vida, elas produzem o que em nós? Produzem perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus nos faz acreditar nele. Se ele foi capaz de morrer sendo Deus, todas as coisas que eu preciso, ele me dará. Então, amado, essa perseverança, ela tem que produzir na vida do cristão experiência. E olha que interessante, o termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo se refere ao metal puro e livre de impurezas. Ou seja, quanto mais perseverante formos, mais o nosso caráter é moldado à vontade de Deus. Ou seja, estamos sempre aprendendo um pouco mais, até nos tornar mais hábeis para vencer tudo e viver de modo digno do nosso chamado. É assim que Deus faz. Então, todas as vezes que passamos por alguma tribulação, por alguma aflição, estamos sendo apurados, estamos sendo purificados, assim como o ouro é. Por isso, o experiente tem sempre esperança, baseado no amor, no poder de Deus. Porque quando desistimos, mostramos que estamos nos conformando com a derrota. Mas quando esperamos em Deus, nós temos força para lutar, para avançar, até vermos os resultados da nossa vitória. Então, perseverante, paciente, ele também é esperançoso. Ele compreende que há tempo para todas as coisas. E veja o que diz em Eclesiastes, já estamos chegando ao final. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Veja, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, assim como nós aprendemos com Hebreus 11:27, o exemplo de um dos heróis da fé, que foi Moisés, ele nos ensina, nos dá a lição de nós sermos perseverantes. Ele seria o libertador do povo de Israel, mas teve que esperar durante 40 anos
até estar pronto, até estar capacitado, até estar preparado para ser usado por Deus. Creia que se o processo que você espera ainda não aconteceu, significa que você ainda não está pronto, mas você estará pronto. Você estará pronto e você receberá aquilo que você espera em Deus. Deus está trabalhando na tua vida, Deus está te lapidando, Deus está acertando as tuas arestas para que aquilo que Ele vai te dar, você não perca, você não desperdice. Então, outro exemplo é o exemplo de Paulo. No Novo Testamento nós temos a igreja de Colossos, que era formada por irmãos perseverantes, assim como a Cristo vive. Eram perseverantes na fé, e esta fé produzia frutos abundantemente, e eles cresciam espiritualmente. E Paulo, interessante que orava por eles para que fossem sempre fortalecidos com o poder de Deus, para que continuassem firmes, inabaláveis, perseverantes. Assim como todas as vezes que nós subimos sobre este altar, profetizamos, declaramos e desejamos que o povo viva. Vamos ver, Colossenses 1,9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Assim está a tua vida, assim está a tua família. Todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria. Amados de Deus, comece hoje a escrever os próximos anos da sua vida com Deus, entendendo que durante esta caminhada, você vai precisar perseverar todos os dias, agarrando-se como nunca ao poder da fé que está em você. Deixe o passado para trás, rompa hoje com aquilo que tenta te paralisar, enfrente as situações, faça escolhas certas, tendo a palavra do Senhor como árbitro para a tua vida. Sinta-se seguro, pois em todo tempo, Deus está com você. Em todo tempo, Deus está na tua vida. Em todo tempo, aonde você estiver, Deus estará na tua retaguarda, agindo por você. E que você permaneça firme, inabalável, como quem vê aquele que é invisível e que anda dentro de você para te fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você está seguro? Então dê um brado de vitória! Oh, aleluia! Glórias a Deus, assim seja, assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Eu vou chamar a minha família aqui sobre o altar. Glórias a Deus. Muitos perseverantes aqui nessa manhã. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Nós realmente fomos surpreendidos por Deus, não é? Porque
críamos que muitos iriam vir, mas mediante todas as circunstâncias da nossa cidade, nós oramos muito para que o Senhor trouxesse você aqui hoje. Glórias a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos, Pai, porque servimos a um Deus que é invisível, mas é real. Nós estamos aqui firmes, como quem vê aquele que é invisível, porque a nossa fé nos dá essa certeza, Pai, de que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todos os momentos. Agora sairemos da tua casa com alegria, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em paz, nós seremos guiados. Senhor, envia anjos, Pai. Anjos com a provisão que o teu povo precisa. Anjos que nos guardem, nos livrem de todo mal, Pai. Que a tua graça, as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Assim nós cremos e recebemos em nome de Jesus. E o povo da fé diga amém. Amém, amém. Graça e paz.